Olá, muito boa tarde. Estamos começando a nossa live do dia 18 de junho, 5 horas e 58 minutos. Nós vamos conversar com o Fábio Zanata, o médico especialista formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com subespecialidade em anestesia e responsável pelo portal descomplicandoamedicina.com.br. Doutor, obrigada por estar comigo, então, com mais esta entrevista. Olá, boa tarde, Isabela. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar levar um pouquinho de informação nas novas atualidades que tem aí do coronavírus. Nessa tarde gostosa aí que a gente está. Isso. Doutor, nós começamos então a nossa live via Facebook e YouTube. Quero dar um alô então para todos que estão conosco. E agora eu comecei aqui via Instagram, tá? Para a gente também fazer por essas 3 plataformas. Eu vou deixar o nosso assunto aqui e vou pedir para quem está nos ouvindo saber se está tudo bem, porque nós estamos com notebook e telefone conectados. Deem um alô para a gente, se está tudo bem, e aí nós vamos continuar. Já tem aqui bastante gente conectada via YouTube e Facebook. E aí nós vamos continuar. Aí, pronto. Vou solicitar aqui para a gente também entrar. Doutor, eu estou me ouvindo. Pronto. Então vamos lá. Aí eu vou já colocar aqui no Instagram e vou lhe apresentar então para quem está nos acompanhando. Gente, hoje a gente vai conversar com o Dr. Fábio Zanata, médico especialista, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, com subespecialidade em anestesia e responsável pelo portal descomplicandoamedicina.com.br. Doutor Fábio, boa tarde, mais uma vez. Obrigado, Isabela. Agora para o pessoal que está no Instagram, vamos tentar baixar aqui. Vamos tentar descomplicar um pouquinho esse tema e trazer um pouquinho das atualidades sobre as notícias do coronavírus nessa tarde, tá certo? Isso, eu fiquei muito feliz com a sua sugestão, porque nós estamos ouvindo falar sobre respiradores, as situações que acontecem dentro das 4 paredes de um hospital, e ter agora essa visão sua vai trazer muita informação para a gente poder desmistificar muitos medos, né? E é muito importante saber de quem está ali na lida diária, com os pacientes, quais são os riscos para eles e para vocês profissionais. Exato, Isabela, a gente precisa primeiro olhar, acho que levar um pouquinho de informação, como a gente já havia comentado, o que é uma insuficiência respiratória, por que o coronavírus está avassalando a parte respiratória de cada um, e a gente também está acompanhando várias mensagens, várias notícias, principalmente os artigos que aparecem nas mídias sociais, falando sobre estudos, sobre pesquisas, vacina, remédio X, remédio acolá, tem gente falando de remédio caseiro. Então a gente vai trazer um pouquinho das informações, do que existe mais novo, de alguns estudos muito bem elaborados, principalmente de um médico italiano que conseguiu juntar muita informação em um estudo muito bacana sobre o coronavírus. Também aqueles estudos agora da Universidade de Stanford e de Oxford, lá na Inglaterra, falando sobre a dexametasona. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre tudo isso daí. Uau! Olha que a nossa live dura só 1 hora, tá? Se deixar, eu vou ficar falando muitas horas. Doutor, vamos começar com o tema da nossa conversa, né? Quais são os riscos, então, que envolvem vocês, médicos anestesistas e os pacientes? Os riscos da intubação. Isso. A gente tem que lembrar que na hora que nós estamos fazendo a intubação traqueal, é o momento mais crítico e o momento mais grave que o paciente está da parte de insuficiência respiratória. Por quê? Porque ninguém vai intubar um paciente estando com a sua capacidade respiratória boa, com a sua capacidade respiratória habitual. Para você fazer um processo desse, que é grave e tem consequências, ele precisa estar com sua parte respiratória bem grave. Então, é um paciente que tem uma reserva limítrofe ou praticamente nula. Então, precisa ser feito rapidamente esse processo de intubação, para que o paciente, na hora que você esteja intubando, ele não respira, ele não está respirando, ou ele não tem mais a sua capacidade de respiração adequada. Você precisa levar oxigênio o mais rápido possível, e é para isso que o respirador é
feito depois que faz o processo de intubação. Então, nós acoplamos um respirador, que nada mais é do que uma máquina, um pulmão artificial, em que nós, médicos e a fisioterapia, que também tem muito conhecimento nessa área, vai fazer com que sete todos os parâmetros necessários, individualizados para cada tipo de paciente, fazendo com que leve mais quantidade de oxigênio, uma porcentagem mais rica de oxigênio, porque a gente respira 21% de oxigênio, então a máquina consegue levar até 100%, isso faz com que oxigene mais o paciente, entre mais oxigênio na corrente sanguínea, e ele tenha maior capacidade de distribuição de oxigênio para as células. Antes da gente começar, doutor, você me disse que o respirador, de modo geral, empurra o oxigênio para o pulmão do paciente. Exato. Como eu falei, o respirador ele é um pulmão artificial, porque quando o paciente está com insuficiência respiratória, a musculatura acessória que a gente fala, porque a respiração é um processo passivo que você não pensa e você não gasta a sua energia para respirar quando está tudo normal, habitual. Quando você está em processo de atividade física, você vai correr, você vai subir uma escada, por exemplo, fazer um esforço, você utiliza a sua musculatura acessória das costas e do peitoral para aumentar a caixa torácica e entrar mais oxigênio. Então, quando você faz uma respiração forçada, você utiliza essa musculatura. Quando você está em insuficiência respiratória, você já está utilizando essa musculatura há um certo tempo. Então, é a mesma coisa que eu te levar para fazer uma caminhada no parque, uma academia. Você vai começar a fazer atividade física, mas vai chegar uma hora que seu braço, a sua perna começa a fadigar. Sim. E você vai precisar sentar um pouquinho para relaxar, para descansar. Só que na musculatura respiratória, você imagina, você pode parar de respirar? Não tem como você fazer isso. Então ele vai fadigar, ele vai parar de respirar, literalmente. E essa é a hora que dá a grande complicação, que o paciente pode parar de respirar e pode morrer. Então a gente liga o respirador nele para fazer esse descanso, parar com essa fadiga do pulmão e levar oxigênio para o paciente. Isso é muito curioso, porque nós respiramos, como você disse, a gente não percebe. E, na minha humilde opinião, desde que tudo isso começou, eu sempre venho insistindo no autocuidado e na nossa capacidade de melhorar a nossa imunidade, respirando melhor, né? Porque isso nós podemos fazer. Né? Desenvolver vacina, remédio, nada a gente pode controlar, mas a nossa respiração, sim. Doutor, foi muito boa a sua explicação, inclusive eu quero, para quem está chegando agora, a gente está com uma excelente audiência no YouTube e no Facebook, aqui no Instagram também, eu estou conversando com o Dr. Fábio Zanatta, que tem um portal chamado Descomplicando a Medicina, então só por esse nome dá para você entender que a conversa aqui vai ser super agradável, você vai entender o que é preciso saber nesta pandemia, porque tem muita coisa, doutor, que a gente não precisa saber, que é o que causa muita ansiedade. Né? E as ansiedade e medo, né? Ansiedade, medo, aflição. E aí, eu ainda vou continuar nessa história do respirador, porque existe algum risco, por exemplo, para o anestesista, para os outros médicos envolvidos, né, neste cenário em que o paciente está com a respiração tão comprometida que ela precisa de um respirador? Quais são os riscos reais de mais algum outro problema acontecer? Então, vamos lá falar o seguinte, a intubação ela não é um procedimento específico do médico anestesista, ele é da especialidade médica, tá? Qualquer médico, ele teria, em teoria, condições de realizar uma intubação traqueal. Só que a gente sabe que o anestesista, ele tem a maior prática das especialidades, porque ele faz isso todo dia. É como você andar de carro. Quando você anda de carro todo dia, você pega mais experiência. Então, o clínico, o cirurgião, eles têm a capacidade de fazer intubação, só que não tem a habilidade e não tem a prática do anestesista. Então, neste momento de epidemia, nós, das especialidades da anestesiologia, estamos sendo muito requisitados para fazer o acompanhamento e a gerência dos pacientes críticos, tanto do pronto-socorro, quanto em UTIs, porque a especialidade da anestesia também é habilitada a fazer plantão de UTI, porque também mexe com droga vasoativa, paciente grave. Quais são os riscos? Primeiro, como eu já mencionei aqui para ti, são pacientes que têm uma condição clínica muito limítrofe.
não tem mais reserva, a doença já está muito comprometida, então a parte de troca gasosa está super debilitada e o coração também está sofrendo muito junto com outros órgãos, sejam ele rim, fígado e assim por diante. O sistema imunológico está no maior pico, que ele está produzindo muito anticorpos, está produzindo muito substâncias inflamatórias, que essas estão sendo a principal causa de falências de órgãos, falências de coração, rim e assim por diante, levando pacientes até a fazer diálise. Então, os riscos que você precisa tomar inerentes são, obviamente, a transmissão, que isso daí é um vírus altamente transmissível, ele é muito fácil o contágio, e todo o material que você precisa para fazer a intubação do seu paciente. Então, não é só porque o médico sabe ou porque o paciente precisa, mas nós temos que ter o respirador depois que você intubou, porque senão você está com problema, o paciente está desacordado com o tubo, mas você vai fazer o que com ele? Nós temos que ter os materiais para fazer a intubação, ou seja, o laringoscópio, o tubo, o aspirador, e nós temos que ter a parte de proteção individual do profissional que vai fazer isso, do médico e do enfermeiro que vai estar auxiliando o médico, do seu fisioterapeuta que está lá do lado. Então, máscaras, óculos, avental, luvas impermeáveis, tudo aquilo que evite com que o médico ou as pessoas que estejam em volta entrar em contato com secreção, gotículas, ou qualquer secreção que saia, porventura, saliva do paciente na hora da intubação. Então, este é, sim, o maior risco do contágio de qualquer profissional do hospital, porque é a maior carga viral que o paciente tem, porque ele já está num nível super grave. Como você diz no seu portal, vida de médico não é fácil. Né? Recomendo que todos vocês entrem no portal do Dr. Fábio, está lá, né? Descomplicando a Medicina, e logo ali na entrada já tem a vida de médico não é fácil, e realmente vocês colocam... Ainda mais daqueles que fazem emergência, a gente precisa valorizar bastante, porque são atitudes rápidas, pensamentos mais ainda, e normalmente esses pacientes estão com uma reserva muito crítica, seja ele cardiológica, seja ele pulmonar, então são decisões imediatas, são decisões que você não pode relutar ou consultar no livro, consultar com alguém. Sim, e neste caso, assim como os bombeiros, outro dia eu conversei Também com o Major Diógenes, aqui de São Paulo, a gente estava falando sobre suicídio, né, o que está acontecendo desde o início, vocês colocam a vida de vocês em risco para salvar outras vidas, então todo o meu respeito e admiração, é por isso que esse conteúdo aqui é tão importante, para a gente ouvir um médico mesmo. Sabe que hoje lá na Rádio Bandeirantes, doutor, nós demos uma notícia de que o convênio que o governo tinha fechado com a China para a importação de respiradores teve que ser interrompido, porque o que tinha sido combinado não aconteceu. Certo. E a gente está ouvindo, né, nossa, agora o contrato X para tantos respiradores, e parece que o respirador se tornou o grande... O ouro do momento, né? O quê? O ouro. O ouro do momento. E é isso que eu queria lhe perguntar. O respirador ele é fundamental para a recuperação de um paciente que está, né, com a respiração comprometida por conta do Covid, ou não? Tem algo que dá para fazer antes de um respirador entrar em cena? Então, no começo dessa pandemia, como a gente não tinha vários estudos, não tinha estudos multicêntricos em vários países, a gente começou a receber estudos, começou a receber notícias de centros que estavam tratando o coronavírus, e esses centros orientaram que pacientes que comecem a ter algum sintoma um pouco maior sejam intubados precocemente, porque evoluiriam melhor e mais satisfatoriamente da parte respiratória. Uau. Só que passou esse tempo, 2 meses, 3 meses, novos estudos foram feitos, outros pacientes foram analisados, tanto os mais graves quanto os mais leves. E foi se estudando mais como é que é a reação dessa doença. Então, como a gente tem já mais estudos, saiu um estudo muito bacana, italiano, depois até posso te mandar para você publicar, que foi um doutor que fez um levantamento de praticamente quase 2.500 pacientes que passaram pelo serviço com coronavírus, e ele se aventurou a possibilidade de o seguinte... essa ideia de se intubar antes, precocemente, para evitar, não foi seguido por ele. Por quê? Ele tentou evitar ao máximo a intubação
com medidas que tenham a respiração normal do paciente. Então, por catéter de alta frequência, e também a posição de barriga para baixo, a gente fala a posição pronada. Por quê? A gente tem a caixa torácica e a parte do coração na parte anterior. Na parte posterior, você tem praticamente só tecido pulmonar. Então, pela física, por medidas da medicina aqui, que é um pouco difícil a gente explicar, quando você vira o paciente de barriga para baixo, você aumenta a área de troca gasosa. Então, ele mostrou por estudos científicos, com estatísticas e tudo mais, que você tentando evitar a intubação, mantendo o paciente de barriga para baixo, com os dispositivos que auxiliam a sua respiração e que não estejam em intubação, você consegue melhorar essa parte respiratória. Obviamente, a gente tem que fazer um parêntese, que nós estamos falando de pacientes que estão sendo tratados também endovenosos, com antibióticos, com corticoides, com outros medicamentos. Eu só estou falando da parte respiratória nesse momento. E aí, gente, antes de eu passar para a próxima pergunta, para todos vocês que estão conosco no Facebook, YouTube, aqui no Instagram, é o seguinte: antes disso tudo acontecer, está nas nossas mãos respirarmos. Doutor, eu falo tanto sobre isso, que parece que eu sou uma chata, sabe? Mas são essas ações que passam despercebidas por nós, que quando elas têm algum tipo de prejuízo, é que a gente se dá conta, né, de como, sim, nós temos o controle sobre a nossa saúde. Eu queria lhe perguntar por que o vírus causa uma insuficiência respiratória dessa gravidade. Nós temos outros vírus, mas que não são tão violentos assim. Muito já foi falado, mas eu queria ouvir de você agora. Isabela, acho que todo mundo já ouviu falar sobre pneumonia, né? O que é pneumonia? Eu estou com pneumonia, é uma doença grave e tudo mais. O que é isso? Lá no portal, também no nosso canal do YouTube, tem um vídeo explicando o que é de uma forma fácil, aqui no Descomplicando a Medicina no YouTube. A pneumonia, ela é o acometimento do tecido pulmonar, ou seja, os alvéolos. Quando você tem a transposição de ar para líquido, essa interface não funciona direito. Por quê? Porque o ar entra pelos alvéolos, que é uma bexiguinha, e se ele só ficar ali dentro e não for para o sangue, não adianta de nada. Então ele precisa ter a passagem dos alvéolos por o sangue. Quando você tem uma interposição, tanto na parte externa do alvéolo, entre alvéolo e sangue, capilar sanguíneo, ou quando você tem líquido dentro do alvéolo, esse oxigênio não consegue transpor para as artérias, ou as veias, né, para fazer a troca gasosa. E o paciente entra em hipóxia, que a gente fala que é baixo oxigênio no sangue. O coronavírus, ele causa um processo inflamatório, tanto sistêmico, mas muito focado no tecido pulmonar. Então, a parte inflamatória do corpo, a hora que ela combate esse vírus, ele vai gerar mediadores inflamatórios que vão inflamar o pulmão e vão encher os alvéolos de líquido. E essa é a causa da insuficiência respiratória do vírus. Os alvéolos se enchem de líquido e você não consegue mais ventilar o seu paciente adequadamente porque ele está cheio de líquido e não faz essa troca. Por que então o respirador é importante? Óbvio que o paciente já vai fadigando, vai aumentando a sua frequência e tudo mais, mas a gente consegue armar mais o alvéolo, nós conseguimos empurrar mais pressão, nós conseguimos deixar mais ar dentro do alvéolo na expiração. Então, são todas artimanhas, são todas técnicas que o respirador mecânico consegue ajudar na inspiração do paciente. Então, por que nós sofremos de insuficiência respiratória no coronavírus? É porque o vírus causa uma inflamação muito severa do tecido pulmonar e aí leva a aumento de líquido dentro dos alvéolos, que vai dificultar a troca gasosa. Então agora eu vou pedir uma coisa para todos que estão aqui nos acompanhando. A Márcia Regina lá no Facebook está agradecendo, excelente tema. O Carlos Almeida, gratidão, doutor, por estar conversando conosco. Eu vou pedir para que todo mundo faça uma inspiração profunda, ó. Vamos chegar nessa conversa e respirar. Que quando a gente fala de Covid, minha vontade, doutora, é de toda a notícia que eu dou sobre Covid na rádio, é falar, gente, então vamos respirar. Vamos respirar. Exato, a gente tem que tomar cuidado, Isabela, é muito bom o seu trabalho de levar, principalmente profissionais que estão trabalhando com isso, o pessoal que tem a noção, porque a gente vê muita gente,
principalmente no começo, advogado falando de coronavírus, arquiteto, médico que não tem a experiência ou não está no meio vivendo. Se você for pegar médicos que não têm o contato com pacientes graves, eles podem até saber, mas eles não vão estar cientes do que está acontecendo. Você tem engenheiros que mexem com a parte, que estão tentando levar a criar novos respiradores. Então, é muita gente tentando levar informação de qualquer jeito, de qualquer maneira, e principalmente uma informação mal elaborada e uma boca de elevador, um zap, uma mensagem, causa pânico, causa desespero nas pessoas, e isso piora além do que melhora, né? Isso causa mais transtornos do que benefícios. Isso. Doutor, eu quero falar sobre os remédios, né? Inclusive sobre a dexametasona que está rolando, né, nesses últimos dias, mas a Sonaia.souza, ela pergunta aqui no Instagram assim: doutor, por que não pode fazer inalação quem está com a Covid? É isso mesmo? Vamos lá. Vamos diferenciar o que é inalação do que é uma ventilação por respirador mecânico. Todo mundo que sofre de rinite, principalmente, uma sinusite, ou está com aquela sensação de asma. Asma é diferente, porque é uma patologia inflamatória do pulmão, tá? Principalmente por alergia. Você tem a inalação, que ela é nebulizada. O que é isso? O aparelho, ele vai entrar por um copinho, e esse copinho, ele é umidificado com o remédio que você faz, ou com soro fisiológico, e ele deixa como se fosse o banheiro, a fumacinha de vapor no banheiro. Não há nenhuma alteração no fluxo de oxigênio, na quantidade de oxigênio, ou da frequência que o paciente vai respirar. Não tem nenhuma força, não tem nenhuma atividade de benefício para esse paciente respirar. Diferente do ventilador, que o ventilador vai empurrar o ar, ele vai dar a frequência que você estipula, ele vai dar a quantidade de ar que você estipula, e ele vai te dar a concentração do oxigênio que você estipula. Então, a nebulização, ela não faz nada disso. E se o paciente não tiver força para respirar, ele não consegue empurrar aquele ar para dentro dos seus pulmões. Então não vai adiantar nada a nebulização. Por isso que a nebulização é somente para pacientes que têm a sua capacidade respiratória normal. Muito bem, Sonaia, eu espero que a gente tenha respondido. Eu tirei um pouquinho os comentários, doutor, para que todos que estão nos assistindo possam ver, né, a sua imagem, porque senão as letras aqui interferem na sua imagem, mas a gente tem um campo aqui de perguntas, tá? Então podem enviar perguntas, que aí nós vamos respondendo, inclusive agora do Alexandre, doutor, acho que é muito oportuno a gente já colocar, Alexandre Bento. Pode falar sobre a fisiopatologia do Covid nos hipertensos e diabéticos, né, que acabam fazendo parte de um grupo mais crítico? Vamos lá. Muito, muito boa a sua pergunta e obrigado aí pela audiência. O nome dele é Alexandre Bento. Alexandre, obrigado, Alexandre. Seguinte, o que acontece com... Acho que a gente até devia ter falado também, Isabela, que logo quando começou o coronavírus, o pessoal comentou muito sobre a relação do ibuprofeno, que não podia usar o ibuprofeno por causa da piora do quadro clínico, e dos hipertensos. O que acontece? Os hipertensos, eles tomam remédios antihipertensivos para, obviamente, controlar a hipertensão. Esses remédios, eles têm uma interação em receptores das células, em que o coronavírus, o vírus que vai infectar, eles conseguem, através dos receptores, dos portais de entrada na célula, ter a facilidade de infecção na célula. Então, quando nós falamos que hipertensos, depois eu vou falar sobre os diabéticos, quando nós falamos sobre os hipertensos, é porque eles têm utilização desses remédios e fazem eles do grupo de risco. Então, eles vão fazer o uso de antihipertensivos e, através desses medicamentos, os estudos mostraram que aumenta a facilidade de infecção do vírus nas células. Já os diabéticos, nós temos que lembrar que diabetes causa alterações da glicemia, que é o açúcar no sangue, e este açúcar no sangue, em longa data, descontrolado, ou pacientes que fazem uso de insulina e mantêm a sua atividade normal,
em longas datas, levam a distúrbios da imunidade. Por quê? O diabetes em longa data, sempre lembrando em longa data, porque não é pontual, não é agudo. Em longa data, você tem distúrbios vasculares, você tem distúrbios neuronais, você tem distúrbios, por exemplo, de olho, de rim, e assim por diante. Isso leva a alterações do seu sistema imunológico. Quando você tem alterações do sistema imunológico, quando você é infectado, não só, tá, pelo coronavírus, que a gente só está falando muito sobre esse assunto, mas se você tiver uma pneumonia bacteriana, por exemplo, se você pegar uma influenza, que é outro vírus respiratório, você tem descompensação do seu padrão clínico, porque o seu sistema imunológico já está ou debilitado, ou está em plena atividade e você vai estar com uma condição clínica diferente de uma pessoa normal, vamos dizer assim, que não é diabética, tá? Então, toda vez que você tem algum grupo de risco, você precisa entender qual é o motivo do grupo de risco, tá? Saiu até um estudo agora sobre correlação de parte genética do tipo sanguíneo com a facilidade também de infecção pelo coronavírus, na quais pacientes que têm o tipo sanguíneo A têm maior propensão e facilidade de serem infectados pelo coronavírus. Então, isso são estudos que estão mostrando receptores que existem a facilidade do vírus entrar por ele e aumentar a infectividade nas células. Mas, como eu te falei, a doença ela é muito nova e todo o mundo está estudando ela, obviamente, para conseguir uma vacina, que isso é financeiramente rentável, né? Porque todo mundo vai querer. Uhum. Quanto dinheiro, quanto medicamento, venda de medicamentos, isso é muito também rentável, né? Isso é muito valioso. Doutor, antes da gente continuar, olha, agora aconteceu tanta coisa aqui, porque tem uma turma muito bacana nos acompanhando no Facebook e YouTube. Eu estou acompanhando aqui dois lugares, né? As mensagens aqui do Instagram e aqui do Facebook e do YouTube. E o Lucas Neto, ele mandou a pergunta quando você estava falando sobre o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo torna uma pessoa mais vulnerável ao Covid-19? E aí você disse que o tipo A? Isso. A gente tem 3 tipos, tipo né? Negativo. A gente tem 4 tipos de sangue: o A, B, AB e O, tá? O tipo RH é outro tipo que não é um tipo sanguíneo, é só uma variação positiva ou negativa do mesmo tipo sanguíneo. Esses 4 tipos de sangue foram estudados de parte genética, ou seja, por que o vírus tinha mais predileção para infectar tipo A, B, C ou D. E saiu um estudo falando que os pacientes que tiveram infecções mais graves, eles estatisticamente tinham um tipo sanguíneo A. E aí foram tentar levantar o porquê, se isso daí era uma mera coincidência, ou se isso aí tinha uma correlação clínica. O que é isso? Foi estudar o sangue com a infectividade. Fizeram os estudos de sangues AB e O. E chegaram a uma conclusão que pacientes que têm o tipo sanguíneo A, eles têm maior facilidade para serem infectados e uma condição mais grave da doença. A positivo ou negativo? No estudo não fala, é tipo A. Pronto. Agora, doutor, eu vou então fazer um complemento para quem está aqui nos acompanhando, que é assim, gente, não é porque eu tenho tipo A... Exato, que você vai pegar e tal. É uma série de elementos que vão contribuir ou não para você, né, pegar o vírus, certo, doutor? Exato. A gente tem que lembrar também, Isabela, que assim, não é só porque o seu vizinho pegou e tomou um remédio, você vai começar a tomar esse remédio para prevenir que você pegue. Não existe isso, tá, pessoal? Eu acho que isso tem que deixar bem frisado para vocês, bem na cabeça. Se você receber alguma mensagem dessa, é o seguinte: cloroquina, dexametasona, ivermectina ou qualquer outro tipo de remédio que esteja veiculado no tratamento, heparina, clexane, que seja, não é para você tomar para evitar a infecção. Isso não existe e não tem nenhum estudo falando que vai ter a prevenção de você ser infectado. É a mesma coisa que eu falar para você, gripe. Eu vou tomar chá, vou tomar um sintomático, por exemplo, uma dipirona para não pegar gripe. Não existe isso, né? Doutor, antes da gente entrar no assunto dos remédios, que eu sei que é um que todo mundo aqui está esperando, tem a pergunta aqui da Cristina, que eu queria tentar respondê-la antes da gente partir do próprio assunto, do próximo assunto, que ela pergunta se o diabético que está controlado, e o diabético que está controlado,
Porque pelo que você explicou, hipertensos e diabéticos já têm uma função celular mais comprometida. E aí, se vem um vírus, aí a coisa fica mais complicada. E o diabético que está controlado, como fica? Então, o diabético que está controlado, ele prorroga vamos dizer assim, essa deterioração do seu sistema imunológico. A gente tem que falar também que pacientes bem nutridos vão ter, obviamente, o seu sistema imunológico mais saudável, né, mais robusto. Obviamente que pessoas que fazem uso de uma alimentação de fast food, gordurosas, têm um sistema imunológico mais debilitado. O diabetes, ele causa distúrbios da regulação e balanceio da insulina e glicose. Então, você tendo isso controlado, você mantém, obviamente, a sua vida normal, estável, e não tem muitas repercussões do seu sistema imunológico. Obviamente que a gente sabe que controlar o diabetes muito bem regulado depende tanto da sua alimentação, quanto do seu estilo de vida e da sua utilização de medicamentos, seja ele hipoglicemiantes orais ou insulinas injetadas. Então, você precisa, sim, realmente controlar ele com os níveis de glicose adequados no sangue, e se você fizer isso normal, estiver bem, você vai ter uma vida saudável, tranquila. Ou seja, então, se a diabetes estiver controlada, não necessariamente que essa pessoa vai estar no grupo de risco. Exato. É exato, isso. com certeza. Então, tá bom. Doutor, eu tirei agora um pouquinho dos comentários, porque o assunto, ele precisa de muita atenção, e às vezes entram uns comentários aqui que a gente desvia a atenção. Certo. Hoje, também lá na Rádio Bandeirantes, a gente falou muito sobre a dexametasona. Isso. E eu, por já ter feito vários tratamentos, né, pneumonia, inclusive, como você falou, muita faringite, muitos problemas de ordem respiratória, eu me lembro muito dos corticoides. E tem muita gente na dúvida se dexametasona é o corticoide. E sim, gostaria que você frisasse, repetisse sobre a questão da automedicação, desse pânico das pessoas indo até as farmácias comprando algo que ainda não está comprovado que é eficiente. Vamos lá. Saiu um estudo da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, falando sobre a eficiência da dexametasona. Por que da dexametasona? Aqui no Brasil, nós já estávamos utilizando em pacientes graves, principalmente pacientes internados de hospitalares e da UTI, um corticoide muito, muito mais potente, que chama metilprednisolona, que é um medicamento semelhante à dexametasona. Nós temos no corpo inflamação. A inflamação pode ser combatida de vários tipos, seja ela anti-inflamatórios ou corticoides. Vários tipos de anti-inflamatórios e o corticoide. A gente tem corticoide simples, quando você vai na sua dermatologista, principalmente, elas adoram passar corticoide, que são os cremes que você passam para alergia, para aquela urticária, ressecamento de pele. Então, elas passam muita betametasona, que nada mais é do que a dexametasona, só que ela é mais forte, e a betametasona é mais para tópico, mais uso tópico na pele. Você tem, dependendo da molécula do corticoide, a sua graduação de potência. Então, vai subindo da beta, dexa, depois tem a metil e assim por diante. Nós, na UTI, utilizamos endovenoso o corticoide mais forte, a metilprednisolona. Tem a prednisolona e assim por diante. Por quê? Porque a gente quer esfriar o processo inflamatório do corpo, que esta é a agressão que faz ao seu corpo de levar à morte celular. Por quê? A inflamação, ela é ruim, porém ela é boa. A gente está falando aí meio estranho, né? Ela é boa ou ela é ruim? Não, ela é boa porque ela causa a parte de combate de alguma coisa ruim que está acontecendo no seu corpo. Mas, por longos tempos, ela é ruim, porque ela causa problemas vasculares, ela causa osteoporose, ela causa úlcera péptica, ela causa cegueira e assim por diante. Obviamente, por isso que não se deve tomar remédio sem orientação médica, tá? O que acontece? A dexametasona, ela é um remédio baratíssimo, tá? Ela é um remédio que ele é amplamente, largamente utilizado em praticamente todas as cirurgias, desde o SUS até os hospitais particulares, porque ela tem um efeito muito benéfico, que ela é antiemética também, ou seja, ela diminui a náusea e vômito de pacientes que sofrem cirurgia, tá? No pós-operatório.
e ela causa um bloqueio, um esfriamento do processo inflamatório. Então, o que é isso? Eles entraram nesse estudo falando sobre a dexametasona, deste poder que a dexametasona tem de diminuir o processo de agravamento da doença. Inflamação. Então, isso, da inflamação. Então, se você tem uma inflamação mais branda, uma inflamação menor, você vai ter menos danos ao seu corpo, o seu corpo consegue sarar mais rápido a sua infecção, deixando os anticorpos fazendo o efeito. São duas vertentes. Nós temos a inflamação, que combate o vírus, ou a bactéria por sangue, e nós temos o sistema imunológico, os linfócitos, macrófagos, basófilos e os anticorpos. Essa linhagem de células brancas são a defesa puramente, que deveriam estar mais ativas no nosso corpo, que não fazem tanto mal. E a parte de inflamação é aquele exército que já chega atacando bomba, chegando, fazendo tiroteio, aí, fazendo espalha-brasa, que a gente fala. Por isso que tem que tomar cuidado, separando o que é mais certeiro, o sniper, que são os anticorpos, da granada que se ataca e destrói tudo em volta. Então, a dexametasona faz exatamente isso. Ela evita que a gente precise jogar uma granada para que o sniper vá lá e mate o vírus precisamente. Não sei se eu consegui usar uma boa analogia com guerra aí, mas nada mais é do que um combate aí de células boas contra células ruins. Isso. E a dexametasona, algumas pessoas estão comentando aqui via Face e YouTube, perguntando se justamente por ela ser barata, e isso então interfere, né, na liberação. Antes de passar a palavra, doutor, eu queria lembrar que a gente tem vivido momentos de grande pressa por uma notícia de uma vacina, pressa por uma notícia de um remédio, e essa pressa, além de nunca nos fazer bem, neste caso, piora ainda a situação, porque os médicos e pesquisadores precisam testar, né, doutor? E não é de um dia para o outro. Muito eu tenho ouvido falar sobre a AIDS. Sim. Não existe vacina, né? Você tem ou prevenção ou tratamento, mas você não tem como inibir, certo? Exato. A gente tem que lembrar que as vacinas, elas normalmente, tá? Depende da doença, claro. Mas as vacinas, elas têm um período de mais ou menos 10 anos, desde o seu pensamento até a liberação clínica dela para ser utilizada em amplo espectro, em escala mundial, escala do país. Quando a gente fala que você está transformando uma doença que praticamente começou em novembro, dezembro, que tornou-se globalmente, para hoje, que nós estamos falando em praticamente 6, 7 meses, vamos botar um ano, vai que seja, de doença, para se desenvolver uma doença altamente tecnológica, para se aplicar e se atacar esse vírus, que ainda tem poucos estudos, está todo mundo estudando como é que ele atinge, não se sabe 100% o mecanismo de ação e replicação desse vírus, você não consegue fazer uma vacina eficiente que não cause danos colaterais a alguma pessoa, porque é o seguinte, você pode ter alergia à dipirona, eu não tenho. Isso. Eu posso fazer uma vacina que contenha dipirona, o que vai acontecer com você? Você vai ter problema. Então tem que ser estudado, não é só porque se testa com 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas, que 600 bilhões de pessoas aí na Terra, aí não sei quantas pessoas tem na Terra, bastante, mas vai todo mundo se beneficiar dessa vacina. A gente sabe que vacina de gripe para uns funcionam, para outros não funcionam. Eu, porventura, tomo vacina de gripe todo ano, eu sou uma pessoa que não pego gripe, não consigo pegar gripe. Acho que provavelmente sistema imunológico e vacina. Mas a minha esposa, por exemplo, ela toma vacina também e pega. Então, para ela é ruim? Não sei, é outra interação, é outro estímulo do sistema imunológico. Você tem toda a parte que cada natureza humana é diferente, ela é única. Perfeito. Então, a alimentação fala por isso. Tem gente que pode comer um alimento, tem gente que não pode. Perfeito. E aí, com a sua fala, antes de eu partir aqui para a próxima pergunta, doutor, eu quero só complementar que, ao invés da gente ficar duvidando, né, da intenção de laboratórios ou não, porque isso está fora do nosso controle, mais uma vez, está na nossa mão cuidar da nossa imunidade. Então vamos respirar mais uma vez profundamente, gente, ó.
Eu nunca pensei que com uma entrevista com o médico eu poder propor esse exercício, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Deixa eu partir aqui. Doutor, se eu falar uma bobagem, você me fala, tá? Mas Claro. tá tudo tão fora do nosso controle que aí eu volto, né? Você está super bem informada, não está falando bobagem, não. Agora, veja, o Mar M. Melo, pergunta se o coronavírus pode causar fibrose pulmonar. E se isso pode ser permanente e crescente. Melo, é o seguinte, vamos lá responder. A gente ainda não sabe quais são as complicações, se vão existir sequelas, principalmente aventurou-se que o coronavírus ataca o sistema cardíaco. Eu tenho um contato bastante com pacientes que têm o coronavírus, porque faço tanto cirurgias de emergência quanto lá em hospitais que fazem atendimento primário a eles. A minha experiência é que a parte cardiológica é muito afetada em pacientes que sofreram infecções por coronavírus e tiveram a sua manifestação mais grave ou moderada. Pacientes que tiveram internação hospitalar ou foram para a UTI, depois da total recuperação, mantiveram alguma repercussão cardíaca, seja elas arritmias, taquicardias ou algum gênero. Eu observei bastante incidência. Eu acho que não são todos, tá, Isabela, mas eu vi bastante gente. A gente está vendo que a infecção pulmonar, ela é grave e ela é heterogênea. Tem gente que não sofre nada, tem gente que está sendo transplantado. Saiu, obviamente, um caso lá em Chicago, na Universidade de Chicago, do hospital, que uma pessoa de 29 anos teve que fazer transplante bilateral, ou seja, dos dois pulmões, porque houve uma destruição total do parênquima, do tecido pulmonar, e ela não tinha mais condições de manter esse pulmão. Isso é uma sequela? Óbvio que isso é uma sequela. A gente não pode nunca falar que o vírus sarou, você não tem complicações. Mas ainda não se sabe falar, bater o martelo e falar, olha, você pegou coronavírus, você vai ter asma pro resto da vida. Você pegou coronavírus, você vai ter insuficiência respiratória, você não vai poder mais jogar bola. Não existe esse estudo, mesmo porque é uma doença nova. É uma doença muito prevalente, ainda não tem o estudo de longa data para saber, igual, por exemplo, você toma remédio por 10 anos, o que acontece com um cara com 50, 60 anos? Que tomou esse remédio? Fez mal? Não fez mal? Coronavírus é exatamente isso. A gente tem 6, 8 meses de doença. Se alguém falar para você que bate o martelo ou garante qualquer coisa nesse momento, desconfie, porque isso nenhuma autoridade, faculdade, hospital, não tem esta palavra assertiva 100%. Isso. E aí eu faço aqui um convite, né, para quem ainda associa o que a gente está falando a questões políticas, sociais, sempre tem aquele monte de teoria da conspiração. Gente, numa boa, isso só vai aumentar a sua ansiedade, sabe? Foca na sua saúde, na sua imunidade, na sua família, porque a gente não tem controle, não adianta dizer que o país B fez não sei o que com o país A, né, doutora? É que eu vejo isso como uma perda de energia tão grande, e por estudar muito a evolução da comunicação, eu sei que essa pressa por respostas não nos faz bem, e não apressa o resultado. Então, não adianta eu ter pressa para querer saber de uma coisa, porque isso não vai adiantar resolver a coisa. Não vai, você vai ficar mais ansioso. Por exemplo, a gente está sofrendo uma ansiedade profunda na sociedade por completo. Como é que eu vou fazer para sair? Eu só vou conseguir sair com a vacina. Assim, a gente precisa conviver agora com a atual situação que nós estamos vivendo. Você não pode falar, não vou sair sem vacina, porque você não sabe quando vai sair a vacina e se essa vacina vai ser eficiente, tá? Então, assim, você vai precisar sair na rua? Tem que sair na rua. Você vai ter que precisar ir na sua padaria, no seu supermercado, vai ter que ir na escola, vai ter que voltar às aulas uma hora para outra, porque não dá para ficar sem escola o resto da vida. Então, quais são as medidas que nós temos que tomar, nos prevenir para sair na rua, para fazer o máximo de atividade segura? Óbvio, o distanciamento social, tá? Para você não falar perto, usar máscara para evitar que você jogue perdigotos, salivas para o ambiente, tomar cuidado com lugares muito cheios, muito repletos de gente e fechados sem circulação de ar, então escritórios com a janela fechada, elevadores, o problema de restaurantes, bares,
é por isso, porque é aglomeração sem janelas e sem ventilação. Você tendo algum álcool em gel, ou álcool a 70% para espirrar em aerosol, isso não tem problema. Água e sabão, cuidado para você encostar a mão, maçaneta. O pessoal está tudo abrindo a porta com o cotovelo e tudo mais. Isso é uma maneira de você abrir e não levar a mão. Mas se você abrir a porta com a sua mão e passar um álcool gel, ou se você tiver cuidado em não ficar encostando a sua mão na sua face, é a mesma coisa de você abrir a porta com o cotovelo ou com a mão, tá? Então, assim, cuidado com as superfícies. Se você vê alguém tossindo em ambiente, tente se desviar ou tente sair desse recinto, porque a gente vai precisar sair, a gente vai precisar ter a nossa atividade normal. E se você ficar esperando em casa a vacina para sair de casa, provavelmente você vai se frustrar. É um tema que a gente não sabe quando vai vir e você pode ter a sua parte psicológica um pouco abalada, né? Por isso que eu gosto de conversar com gente inteligente. Com a sua fala, olha o que me ocorreu aqui. Porque quando você fala sobre máscara, né, sobre esse novo modus operandi, outro dia eu fui assistir Avatar, doutor, de novo. Para quem não assistiu, assista, e para quem já assistiu há muito tempo, recomendo. Tem uma cena em que o personagem principal está atravessando a avenida, né, na faixa de pedestre, ele está de cadeira de roda, e aí tem um monte de gente ao redor dele, boa parte com máscara. Esse é um exemplo que eu vou dar, mas se vocês tiverem outros, compartilhem aqui com a gente outros filmes que mostravam o futuro com pessoas de máscara. Então, nós já temos as informações que os futuristas, os pesquisadores já anunciavam algo que ia precisar de máscara exatamente no momento que estamos vivendo. Onde eu quero chegar com essa história? Rapidamente, doutor. Quando você fala, nós teremos que usar isso, é a mesma coisa que o cinto de segurança. Exato. Não faz 30 anos que nós fomos obrigados ou que nós fomos orientados. Isso está incorporado na nossa vida. Entrou, põe o cinto. Né? Automático, né? Segurança. Então, acho que é por aí, não é não? Eu não sei se você teve o privilégio ou o prazer de visitar os países asiáticos na sua vida. Nunca. Eu consegui visitar, por férias, vontade, curiosidade, a parte da Ásia, tanto da Coreia do Norte até lá embaixo em Hong Kong, Sudeste Asiático. Todos, sem exceção, desde 2010, quando você está gripado, os asiáticos saem de casa com máscara, sem exceção. Por quê? Porque quando você está gripado, você já está infectado. A sua educação eu não vou contaminar o próximo. Se eu for ter que espirrar, eu espirro na máscara, eu fico contido aqui. Se eu tiver que falar, eu não vou estar espirrando o vírus para o próximo. Então, se você for ver chineses, se você for ver japoneses, coreanos, o pessoal do Sudeste Asiático, está gripado, olha nos filmes, olha nas reportagens nas TVs, você vai ver, que acho que ninguém repara, mas se você estiver vendo nas reportagens, todos os asiáticos, se eles estão usando máscara, não é coronavírus, agora vai todo mundo ver porque já está no coronavírus, mas pega alguma reportagem velha, do ano passado, por exemplo, se você não tem na reportagem no fundo, algum asiático com máscara. É verdade. Não é porque ele saiu por causa da poluição, é por causa que ele estava infectado, estava gripado. Perfeito. Acho que a gente tem que lembrar disso, lembrar do cinto de segurança, a turma chia no início, mas depois incorpora e todo mundo sabe que é para o nosso bem, ponto. Doutor, nós temos ainda pouco mais de 5 minutos e eu queria, antes de pedir suas considerações finais, que você nos contasse sobre o aumento de outras doenças, né? Ou as doenças que estão sendo deixadas de lado, das cirurgias que foram canceladas, mas assim, queria que você trouxesse da sua experiência dentro do hospital o que você tem percebido que não está relacionado ao coronavírus. Exato, a gente está chegando, já passou, né, ultrapassou 30 mil mortes por coronavírus no país, e a gente vê um alarme, uma preocupação absolutamente pertinente, mas alarmista e sensacionalista de mortes por coronavírus, sem falar das pessoas que foram curadas, só batendo na tecla de quem foi morta. Nós, acho que a gente conversou um pouco antes, nós temos de 30 a 40 mil mortes de câncer todos os meses no Brasil. Repete, por favor.
de 30 a 40 mil mortes relacionadas a câncer no Brasil todos os meses. Alguém tem preocupação com isso? Alguém fica, ai, tadinho, coitado das famílias que morreram de câncer? A gente tem mortes por dengue, infectados por dengue. Até o Paraná sofreu uma infecção em massa, uma transmissão em massa no começo do ano, se não me engano, acho que foi em fevereiro, quando estava com coronavírus. Eles tiveram quase 40 mil casos de dengue em um mês. Morrem pessoas no pronto-socorro por dengue. A gente teve de febre amarela. Então, assim, é triste, claro que é triste. Ninguém vai falar que, poxa, relevar os dados. Mas nós temos que ser também pontuais em ver que câncer mata, câncer precisa de tratamento, doenças cardiovasculares, até então, ainda com coronavírus em plena atividade no país, doenças cardiovasculares matam mais que todas as doenças no país. Acidentes automobilísticos matam mais do que coronavírus também. Agora passou a estatística, mas antes aí de 15, 20 mil mortes do coronavírus, os acidentes automobilísticos, acidentes por arma de fogo no país matavam mais pelo coronavírus. Então nós temos estatísticas que estão aí na nossa vista, mas a mídia não faz esse alarme, esse apontamento, porque talvez não interesse, porque talvez não seja o direcionamento que ela queira, não sei. Agora, vamos partir para o câncer, cirurgias que não estão sendo feitas, consultas ambulatoriais, pessoas com doenças crônicas, sejam diabetes, hipertenso, doenças hematológicas, renais, pacientes com renais crônicos, estão deixando de ir no hospital, estão deixando de consultar o seu médico por medo de infecção. Não pode, porque senão a sua saúde vai ser agravada, seu sistema imunológico vai ser reprimido, e aí você vai sofrer as consequências, né? Ou seja, muitas pessoas que não estão querendo ir ao hospital com medo desse tipo do contágio do coronavírus, podem também estar alimentando um outro tipo de doença, a que está sendo negligenciada. É isso, doutor? Exato. Até semana passada eu fiz uma anestesia cardíaca numa menina de até, foi 29 anos. Ela começou a sentir fortes dores no peito, mas não quis. Eu sou jovem, não quero ir no hospital, tô com medo, isso vai passar. Tomou analgésico por conta própria, ficou tranquilo, a dor progrediu, passou com a ajuda do analgésico, ela ficou tomando analgésico por uma semana, chegou no final da semana, ela não aguentou mais de dor, estava doendo, ela foi para o hospital, ela estava com uma síndrome coronária, com dissecção de coronária, que acho que o pessoal não deve saber, procura depois no YouTube o que é isso, tem no canal, eu explico direitinho. A coronária estava com problema, ou seja, ela se tivesse postergado mais, ou se tivesse feito a ingestão de automedicação por mais tempo, ela iria morrer. E ela foi feita uma revascularização do miocárdio dessa coronária dela, que se ela não tivesse procurado pronto-socorro, ela morreria. Isso é diversas pessoas. Sente algum mal-estar, não vou no hospital, senão vou pegar coronavírus. Mas se você ficar em casa, você pode morrer de infarto. Meu pai. Então tem que tomar, obviamente, medidas de proteção e, obviamente, você vai no médico caso você tenha uma doença grave, um sintoma grave. Não é para um hospital a qualquer sintoma, né? Não é isso que eu estou falando. Sim. Doutor, rapidamente, vamos tentar responder aqui a pergunta da Paula Magalhães sobre a vitamina D. Aí ela fala que não vê a mídia dar atenção, mas qual é a relação da vitamina D com o Covid? A vitamina D, assim como qualquer vitamina, ela é fundamental para a atividade do seu sistema imunológico, na sua progressão, na sua síntese de células brancas, dos seus anticorpos. Então, a vitamina D, ela ajuda no desenvolvimento, manutenção e estabilidade do sistema imunológico. Quando você fala, eu vou tomar vitamina D, toma cuidado, porque a nossa síntese endógena, ela é convertida em vitamina inativa e ativa pela luz ultravioleta. Por isso que todo mundo pede para tomar sol, tá? Não precisa ser sol da meio-dia ou aquela sol de ganhar marquinha de biquíni. É só uma sol, pode ser face, pode ser algum membro, não precisa ser o corpo inteiro despido de biquínis ou sungas. Ela vai converter a sua vitamina D endógena inativa para a forma ativa. Então, a vitamina D, assim como a vitamina A, a vitamina E, elas são essenciais em alguma parte do seu sistema imunológico, da sua atividade nutricional. Você pode fazer a suplementação? Pode, mas tome cuidado com a orientação médica,
porque tudo em excesso faz mal, até água. Se você tomar muita água, você pode ter problemas. Perfeito, doutor. Para a gente encerrar, lembrando que toda essa conversa está sendo transmitida também pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, que respiraram profundamente depois de todas as minhas provocações. Ficaram muitas perguntas aqui, viu, doutor? E aí eu peço que a turma faça um contato pelo direct contigo, entre também lá no portal descomplicandoamedicina.com.br, que vale a pena. A gente precisa conversar com quem fala a nossa língua, que assim a gente entende mesmo e não fica alimentando a ansiedade com informações que não estão corretas. Doutor, gostaria então das suas considerações finais sobre todo esse momento que nós estamos vivendo, a sua visão como anestesista, que também faz parte, né, de todo o contexto ali daquele cenário dentro do hospital. O que você gostaria que nós fizéssemos para mantermos a nossa imunidade boa, a nossa cabeça boa, para a gente evitar o contágio? Isabela, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu, falar que eu adoro o seu trabalho, acompanho aí desde a TV Bandeirantes, Globo e tudo mais. Muito obrigado, adorei o papo e estou sempre aberto quando você precisar de alguma informação que eu consiga falar, né, claro. Obrigado. Eu posso falar o seguinte, como eu sempre já mencionei aqui na nossa live, temos que ter a serenidade e o conhecimento. Só o conhecimento te liberta da ansiedade, de refém da informação. Você pegar informação aleatória de Zap, tome cuidado com isso, porque informação, quando é muito dada de graça, você tem que desconfiar, porque são pessoas que sabem, são pessoas de nome, que fazem estudos, que fazem repercussão. Então, se você procura alguma fonte renomada, algum site que você tenha noção que aquilo são informações verídicas, leve em conta sites que você já tenha a sua referência, tome cuidado com as informações, procure ler fontes para você ficar antenado e não ficar só ouvindo de orelhada da vizinha, conversa de elevador, de Zap. Isso traz uma ansiedade, como você falou, muito grande. Você acaba ficando amargurado, angustiado por dentro. Isso prejudica a sua saúde, tá? Pode levar a síndromes psicossomáticas. A imunidade também, né, prejudicada. Exato, a imunidade prejudicada. Caso você tenha algum problema médico, faça algum tratamento médico, converse com o seu médico, tente entrar em contato via Zap, via e-mail, consultório, clínica. Os médicos já estão voltando a atender pacientes ambulatoriais. Então, não deixe de se tratar. Se você faz um tratamento, iria começar um tratamento crônico, seja câncer, seja por doenças, alterações hormonais, hipertensão, não deixe de acompanhar. Os hospitais e as clínicas estão fazendo medidas para contenção e direcionamento de pacientes com coronavírus, diferente de pacientes sem coronavírus. Então, você não vai ter contato em nenhum momento com alas de paciente infectado ou não. Então, entre em contato com o seu médico, e eu vou só fazer um jabazinho aqui. Se você tiver vontade de saber temas da medicina de uma forma fácil, a gente tem um canal lá no YouTube, chama Descomplicando a Medicina, uma forma fácil, por exemplo, a gente fala sobre tudo aquilo que o pessoal costuma dizer, se pisar no chão da gripe, tênis que pisada se tênis é bom ou é ruim, o que é hipertensão, vocês que perguntaram hipertensão e diabetes, eu tenho uma explicação certinha do que é isso, como é que é uma forma fácil para você entender o que é insulina, o que é o anti-hipoglicemiante, e se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum tema que vocês querem perguntar, mande aí no direct que eu vou ter o maior prazer em ajudar todo mundo, tá certo? Obrigada, doutor. Muita saúde para você e para sua família, bom trabalho, né, nos próximos dias, nos próximos meses, e a gente vai falar em breve. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Isabela. Boa noite para ti, boa noite para todo mundo. Então, eu vou agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que nos acompanharam aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. As palavras são sementes, e se fez sentido para vocês, então, que assim seja, repliquem essas informações para quem precisa saber o que precisa ser sabido, sabe? Assim a gente ameniza essa ansiedade, deixa a nossa imunidade em dia e vive uma vida que vale a pena ser vivida. Se cuidem. Mais tarde eu tenho uma outra live com a Cris Linhares, outro assunto, outra vibe,
Nós vamos falar sobre relacionamentos, eu e meu marido, Thiago Godoy, junto com a Cris Linhares. E amanhã também eu vou ter um papo muito bacana com a escritora Ruth Manos. Mas eu vou divulgar tudo aqui nas minhas redes para vocês estarem comigo mais uma vez. Até mais, se cuidem. Até logo, boa noite. Encerrei aqui no Instagram e agora aqui. Doutor, obrigada. Isabela, muito bacana, muito obrigado a oportunidade, gostei bastante. Se você tiver alguma dúvida, quiser consultar alguma coisa, você já me mandou um zap, fica à vontade, gostei bastante, obrigado pela ajuda e o que eu puder te ajudar, o que eu puder te ajudar com algum conteúdo, pode contar comigo. Obrigada, doutor. Saúde para toda a sua família, para você também, até breve. Obrigado, bom abraço, tchau, tchau, boa noite.